Ricardo Lewandowski, recurso extraordinário 570-680, recorrente Indústria de Peles Pampa Limitada, recorrida União. Haverá sustentações orais. É o 570-680, presidente? Pois não. O voto é relativamente longo, eu talvez me permitiria sugerir a Vossa Excelência, talvez eu lesse o relatório e fizéssemos um intervalo. Está bem? Vamos fazer o relatório e depois a sustentação oral, não é isso? Depois do intervalo? Eu leria, então, o relatório. Senhor presidente, ministros pares, é um recurso extraordinário subscrito por Indústria de Peles Pampa Limitada, com fundamento no artigo 102.3A da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o provimento à apelação interposta pela hora recorrente naquela corte. O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, e eu lerei apenas a parte inicial da ementa, que é longa. Tributário, imposto de exportação, alíquota, alteração. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Competência, exclusividade não configurada. CAMEX, atribuições, limites, ausência de delegação de competência tributária propriamente dito. Princípio da reserva legal. Aqui, na verdade, senhor presidente, o Tribunal Regional da 4ª Região, em longo acórdão, em uma ementa também igualmente extensa, decidiu que a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, poderia alterar, por resolução, as alíquotas do imposto de exportação, sem que houvesse ofensa ao princípio da reserva legal. As folhas tais, a segurança foi denegada, mantendo-se, então, este entendimento pelos argumentos e fundamentos que eu transcrevo aqui. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos artigos 84, capo de 4º, parágrafo único, e 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sustenta, em suma, que a resolução 15.201 da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, a qual fixou alíquotas do imposto de exportação para diversos produtos, invade a competência privativa para regular a matéria que a Carta Política, no parágrafo 1º do artigo 153, confere ao Presidente da República. E aduz mais, entre aspas, o seguinte, que em 22/2/2001 foi publicado o decreto número 3.756, que, dentre outras incumbências, delegou à CAMEX a competência para, inciso 12, fixar as alíquotas do imposto de exportação, respeitadas as condições estabelecidas no Decreto-Lei 1.578, de 11 de outubro de 77. O Decreto 3.821, publicado em 25/5 de 2001, revogou o Decreto 3.684, o que, em tese, teria acarretado com que os produtos da recorrente fossem novamente tributados pela alíquota zero do imposto de exportação. Todavia, a CAMEX, valendo-se das prerrogativas concedidas pelo Decreto 3.756, por meio da resolução número 15 de 2001, preconizou que os couros e peles inteiros de bovinos de superfície unitária não superior a X metros quadrados e os couros e peles de bovinos pré-curtidos de outro modo e qualquer outro classificado nos códigos tais e tais da nomenclatura comum do Mercosul, estariam sujeitos à incidência do imposto de exportação à alíquota de 9%. Ou seja, a CAMEX, através de resoluções, disciplina a alíquota do imposto de exportação aplicável aos couros exportados pela recorrente. A recorrente busca afastar a exigência do imposto de exportação incidente sobre o couro e as peles exportadas, sob o argumento de que a fixação das alíquotas do imposto de exportação realizadas pela CAMEX é inconstitucional e, por decorrência, inválida a alteração de alíquota do imposto de exportação com a consequente majoração do tributo através de resolução da CAMEX. Argumenta ainda, entre aspas, que o Tribunal Pleno deste egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 186623, publicado no Diário Oficial de 12/4/2002, exteriorizou o entendimento segundo o qual, sob aspas, o Presidente da República pode delegar atribuições aos ministros de Estado por ato normativo secundário, nas hipóteses expressamente previstas na Constituição, artigo 84, parágrafo único. Fora daí, a delegação afronta a Constituição. E, ao final, requer, entre aspas, a reforma do acórdão, para conceder a segurança pleiteada
declarando-se a inconstitucionalidade da fixação de alíquotas do imposto de exportação realizada pela CAMEX e, por consequência, inválidas alterações de alíquotas do imposto de exportação trazidas por resolução da CAMEX, com reconhecimento de que valores indevidamente recolhidos e ou depositados a partir da vigência da resolução número 15 de 2001 da CAMEX sejam considerados pagamentos indevidos, possíveis, pois, de serem compensados com quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e ou levantados através de alvará. A União encontra razões, reporte-se aos argumentos expendidos no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso. Eu, em 3/5/2008, manifestei-me pela existência de repercussão geral, por entender que o RE trazia à baila questão dotada de relevância econômica e jurídica. E essa minha proposta, esse meu entendimento, foi acolhido pela Corte em 4/4/2008, que decidiu pela repercussão geral em ementa que eu transcrevo abaixo. O Ministério Público, as folhas tais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que ostenta a seguinte fundamentação, em suma, e entre aspas, a competência atribuída ao Poder Executivo para alterar as alíquotas dos impostos aduaneiros, artigo 153, parágrafo 1º, a competência atribuída ao Poder Executivo para alterar as alíquotas dos impostos aduaneiros legitima a interpretação de que a norma infraconstitucional está autorizada a conferir a prerrogativa à autoridade diversa do chefe do Poder Executivo, assim como órgão diverso do Ministério da Fazenda. Nesse contexto, é possível reconhecer a legalidade do Decreto 3.756, de 2001, que dispõe sobre a CAMEX e atribui no artigo 2º a esta Câmara a competência para fixar as alíquotas do imposto de exportação, respeitadas as diretrizes instituídas no Decreto-Lei 1578/77. E esse é o relatório, senhor presidente. Passamos a sustentação oral para... Prossigo? Não temos sustentações orais. Pois não. Consulta os ministros se fazemos logo as sustentações orais. Pelo recorrente Indústria de Peles Pampa Limitada, falará o Dr. Roque Antônio Carrasco. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. É uma grande honra para mim retornar a esse egrégio plenário para encaminhar questão que é eminentemente constitucional. Antes, porém, peço vênia, senhor ministro-presidente, para endereçar uma saudação especial ao recém-impossado ministro Dias Toffoli, a quem desejo uma longa, profícua e brilhante permanência nesta augusta corte. Tenho certeza de que Sua Excelência, exemplo de tantos outros ministros que aqui chegaram jovens, mercê de seu talento e de sua perseverança, logo granjeará a admiração de seus pares e o respeito do mundo jurídico nacional. Bom sucesso, ministro Dias Toffoli. Conforme relatado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, discute-se nesse processo, é um mandado de segurança, a constitucionalidade de resolução da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, que, por força de delegação presidencial, estabeleceu as alíquotas do imposto sobre a importação dentro dos parâmetros da Lei de Regência, que é o Decreto-Lei 1578, de 1977. Sendo mais específico, a hora recorrente em suas operações de exportação de peles e de couros estava submetida pelo Decreto 3.684, de 8 de dezembro de 2000, a incidência no imposto sobre a exportação a uma alíquota de 9% do valor dos produtos exportados. Esse decreto foi revogado em 23 de maio de 2001 pelo Decreto 3.821, com o que as exportações em questão passaram a ser submetidas ao regime de alíquota zero. Com isso, diga-se de passagem, atendeu-se àquela célebre exortação dos economistas que fazem empenho no sentido de que um país deve exportar
produtos e não tributos. Com essa linha de raciocínio, não entendeu a Fazenda Nacional. É que a CAMEX, como acentuado no relatório do eminente ministro Lewandowski, baixou a resolução número 15, de 10 de maio de 2001, sujeitando as referidas exportações a uma alíquota de 9%. A Fazenda Nacional sustenta que o decreto 3.756, de 22 de fevereiro de 2001, delegou à CAMEX a faculdade de fixar as alíquotas do imposto sobre a exportação, respeitadas, é claro, as limitações do Decreto-Lei 1578 de 1977. Muito bem, reduzindo o problema à sua dimensão mais simples, tudo está em se saber se, por força do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal, apenas o presidente da República, dentro dos parâmetros legais, pode alterar as alíquotas do imposto sobre a exportação, ou, pelo contrário, como decidido pelo Tribunal ACO, se também podem fazê-lo por delegação presidencial, os ministros de Estado ou até outros órgãos do Poder Executivo Federal, como no caso em julgamento a CAMEX. Indo logo ao mérito em causa, penso que o recurso extraordinário deve ser provido. Como não se ignora, as normas jurídicas em mais alto grau encontram-se na Constituição. Tais normas, no entanto, não têm todas a mesma importância, já que algumas veiculam simples regras, ao passo que outras verdadeiros princípios. Os princípios orientam a interpretação e a boa aplicação de todas as normas jurídicas, inclusive dos mandamentos constitucionais. Esses, quando tiverem pluralidade de sentidos, devem ser interpretados e aplicados em consonância com o princípio constitucional que lhes for mais próximo. Os princípios constitucionais são, pois, vetores para soluções interpretativas. Não é à toa que, na análise de qualquer problema jurídico, por mais trivial que ele seja, por mais trivial que ele pareça ser, deve o operador do direito alçar-se ao altiplano dos princípios, a fim de verificar em que sentido, em que direção eles apontam. Nenhuma interpretação será havida por jurídica e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Dentre os princípios constitucionais, assume excepcional projeção o princípio da legalidade, que em matéria tributária teve a sua intensidade reforçada pelo artigo 151 da Carta Magna, que estabelece ser vedado às pessoas políticas exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Não quero maçá-los com obviedades, apenas me permito recordar meteoricamente que no Brasil tudo o que é importante em matéria tributária há de passar necessariamente por uma lei, e não por qualquer lei, lei da pessoa política competente, competente nos termos da Constituição. De fato, só a lei pode fazer nascer o tributo, não sendo dado ao Poder Executivo, essa é a regra geral, instituí-lo ou, de algum modo, aumentá-lo. Essa rigidez em matéria tributária foi, por razões extrafiscais, atenuada pelo constituinte originário em relação ao imposto sobre a importação, ao imposto sobre a exportação, ao IPI e ao IOF. Com efeito, como acentuado, o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição permite que o Poder Executivo, dentro dos parâmetros legais, altere as alíquotas desses impostos. Mas esta autorização, porque excepciona a regra geral, que é da legalidade absoluta em matéria tributária, há de ser interpretada restritivamente. Aonde quero chegar? Que só o presidente da República, dentro dos parâmetros legais, é que pode alterar
as alíquotas, no caso específico do imposto sobre a importação. Não os ministros de Estado, não o secretário da Receita Federal, tampouco órgãos do Poder Executivo Federal. Ademais, trata-se de uma atribuição privativa do chefe do Executivo Federal, do Presidente da República, a teor do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Privativa e indelegável, já que a atribuição não figura no rol daquelas que, nos termos do parágrafo único desse mesmo artigo 84, o Presidente da República pode transferir aos ministros de Estado, ao Advogado-Geral da União ou ao Procurador-Geral da República. Eu peço vênia para reiterar a leitura do prestigioso aval que esse egrégio plenário deu à tese que eu estou procurando defender. De fato, o pleno dessa Suprema Corte, no recurso extraordinário 186.623, que teve por relator o eminente ministro Carlos Veloso, assentou: o Presidente da República pode delegar atribuições aos ministros de Estado por ato normativo secundário nas hipóteses expressamente previstas na Constituição, artigo 84, parágrafo único. Fora daí, a delegação afronta a Constituição. Não é preciso dizer mais nem melhor. É certo que o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, atribui ao Poder Executivo a tarefa de alterar as alíquotas dentro dos parâmetros legais. Mas é igualmente certo que o artigo 76 do mesmo diploma magno estabelece que o Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, auxiliado quando for o caso. E aqui, data máxima vênia, não é o caso. Não é o caso por quê? Porque essa competência exercitada pode vir em detrimento do contribuinte com a exacerbação das alíquotas, o que vai aumentar a carga fiscal. Sendo assim, a restrição há de ser interpretada restritivamente, apenas o Presidente da República. Recorde-se que o legislador, mesmo o legislador constituinte, não dá publicidade em normas jurídicas, mas apenas textos a cujos enunciados a atividade hermenêutica atribui significados. São justamente esses significados que recebem o nome técnico de normas jurídicas. É por isso, me permitam, excelências, que não é jurídica a interpretação literal, gramatical. O saudoso mestre Geraldo Ataliba enfatizava que a interpretação gramatical é um pressuposto de interpretação, é o ponto de partida, jamais o ponto de chegada do labor exegético. A interpretação jurídica, sabem vossas excelências muito melhor do que eu, é a interpretação sistemática. E quando se está diante, como no caso concreto, de direito fundamental do contribuinte, é a interpretação conforme a Constituição. A propósito, lembro, parafraseando o eminente ministro e professor Eros Grau, de quem fui e continuo sendo discípulo, que a Constituição não se interpreta em tiras, mas no conjunto dos seus critérios e valores. Uma última observação, se me permitem, vossas excelências. Poder-se-ia, talvez, dizer que o Presidente da República, tendo em vista o superior interesse nacional, delegou, por meio do citado decreto 3.756, de fevereiro de 2001, a atribuição de alterar as alíquotas do imposto sobre a exportação, dentro, evidentemente, dos parâmetros do Decreto-Lei 1578, de 1977. A esse argumento fazendário, respondo com lição clássica do direito romano, que não é um direito morto, mas um direito imortal, justamente porque se ocupava com os grandes temas jurídicos que são atemporais e universais.
Não se pode delegar o que se recebeu por delegação. Delegatur delegare non potest. Serei mais específico. O presidente da República altera as alíquotas do imposto sobre a exportação, não por vontade própria. Aliás, nem o poderia fazer por força do princípio da estrita legalidade tributária. Não. O presidente da República altera as alíquotas do imposto sobre a exportação por delegação constitucional. Se altera as alíquotas por delegação constitucional, segue-se necessariamente, com a força irresistível dos argumentos lógicos, que não pode delegar o que recebeu por delegação. Delegatur delegare non potest. Tudo se conjuga, enfim, no sentido de que o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição há de merecer uma interpretação restritiva, de tal sorte que apenas o presidente da República, dentro dos parâmetros legais, está credenciado pelo texto constitucional a alterar as alíquotas do imposto sobre a exportação. Concluo, senhor ministro presidente, senhora ministra, senhor ministro relator, senhores ministros. Dando provimento ao recurso extraordinário, vossas excelências estarão, data máxima vênia, interpretando adequadamente o texto constitucional, reforçando o Estado de Direito com seu corolário de proteção à segurança jurídica dos contribuintes e, sem dúvida, praticando a melhor justiça. Agradeço a vossas excelências a gentileza de me terem ouvido. Obrigado. Pela recorrida União Federal, falará a doutora Cláudia Aparecida Trindade, procuradora da Fazenda Nacional. Com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, ministro Dias Toffoli, eu, em nome dos meus pares, eu gostaria de registrar que existem vários procuradores da Fazenda e vários advogados públicos aqui presentes, prestigiando essa sessão. Eu gostaria de, mais uma vez, congratular a Vossa Excelência, deixar meus votos de muito sucesso e a certeza de que realmente o senhor honrará esse assento que já foi do ministro Pertence Direito e do saudoso ministro Pertence Direito, a quem também eu gostaria de render as minhas homenagens. Excelências, para mim é uma responsabilidade muito grande subir essa tribuna. Aliás, cada vez que eu subo aqui é uma responsabilidade muito grande, tendo em vista os interesses que eu represento em nome da Fazenda Nacional. Hoje, porém, eu estou a falar após o professor Roque Carrasa, que é professor de todos nós, que foi presidente da minha banca de concurso como professora da PUC de São Paulo, foi por 10 anos meu chefe de departamento. Então, eu gostaria que o senhor já, de antemão, levasse em consideração e me perdoasse alguma impropriedade. Eu vou, em rápidas palavras, listar e registrar os argumentos da Fazenda Nacional neste caso. Como já muito bem explicitado pelo senhor relator e como o professor Roque Carrasa já deixou muito claro aqui, o que se está a decidir é se quando o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, diz que o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas daqueles tributos extrafiscais, fiscais dos impostos extras fiscais, se essa autorização constitucional, a União, a Fazenda Nacional entende que não há uma delegação aqui, e sim uma autorização constitucional para que o Poder Executivo da República Federativa do Brasil exerça essa política econômica, tendo em vista o caráter extrafiscal dos tributos. Não veio ao caso aqui cansar Vossas Excelências com a função macroeconômica desses tributos extras fiscais. Pois bem, o Poder Executivo, de acordo com a Constituição, é exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos seus ministros.
E aqui eu aproveito para mencionar que a CAMEX, que foi criada por lei, ela é composta por um Conselho de Ministros de Estado. Na verdade, a Constituição, no seu artigo 84, quando lista as atribuições privativas do presidente da República, em nenhum momento ela fala em alterar, diminuir alíquotas dos tributos extrafiscais. Quando a Constituição fala que não é possível delegar, quando há um número cláusulo, se é assim se entender, de que possibilidades de delegação por parte do presidente da República seria para elaborar decretos. É evidente que a CAMEX não vai editar decretos, e sim o ato normativo da sua competência. E o vai fazer dentro de uma abordagem técnica da política econômica pelos ministros de Estado que formam o poder executivo. Então, esse é o cerne da questão, isso que a Fazenda Nacional defende. A alteração das alíquotas é feita pelo poder executivo por atribuição constitucional. Não está na Constituição Federal que o presidente da República, que seria uma atribuição privativa, uma competência privativa do presidente da República. E, para reforçar esse entendimento, eu gostaria só de lembrar um precedente desta Casa, que foi da relatoria do ministro Ilmar Galvão, no RE 225.655 da Paraíba. Naquele caso, se tratava do imposto de importação tributário, imposto de importação, alíquotas majoradas pela Portaria Ministerial 2001 de 95, faculdade do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Inexistência de norma constitucional ou legal que estabeleça ser a faculdade do dispositivo constitucional sob enfoque de exercício privativo do presidente da República. Limites e condições da alteração das alíquotas do imposto de importação estabelecidas por meio de lei ordinária, como exigido pelo dispositivo constitucional, no caso, pelo artigo 3º da Lei 3.244, de 57. E como já exaustivamente repetido nessa tribuna, a CAMEX, ao exercer essa atribuição do Poder Executivo, o faz de acordo com as balizas da legislação ordinária existente. Então, esses são os pontos que a Fazenda Nacional gostaria de frisar. E lembrar também que o precedente citado na tribuna, referente à revogação do benefício fiscal do crédito prêmio de IPI por um ato delegado do ministro da Fazenda, que foi considerado inconstitucional dessa Corte, não se aplica nesse caso, porque naquela situação era um ato normativo primário que havia criado o benefício fiscal e por um outro ato normativo foi delegada a possibilidade de revogação desse dispositivo fiscal. Nesse caso, não. Nesse caso, não há uma incompatibilidade entre os atos normativos. O presidente da República, com o auxílio de seus ministros de Estado, o Poder Executivo exerce a sua atribuição constitucional de pautar a política extrafiscal do país. Muito obrigada. Ministério Público, pede a palavra. Procurarei ser muito breve. Apenas para destacar que realmente há uma situação em que um dispositivo trata da competência, né, do presidente da República para dispor sobre determinadas matérias. E o outro dispositivo se refere ao Poder Executivo. Efetivamente, toda interpretação estritamente literal
pouco diz. Mas, no caso concreto, o que se viu é algo que deve ter algum significativo. O Constituinte estabeleceu lá no artigo 153, parágrafo 1º, algo que deve ter um sentido. É como, certo dia, eu li num texto de um autor sobre Tchekov. Ele diz o seguinte: se é colocado num conto, num romance qualquer, que há um determinado espingarda, essa espingarda tem que atirar. No caso concreto, tem que ter um sentido para esse tratamento diferenciado. Excluiu-se do artigo 84 aquele rol de atribuições, inclusive fixação de alíquota, porque se queria atribuir isso ao Poder Executivo, não exclusivamente ao Presidente da República. Portanto, realmente, a partir dessas considerações, eu reitero aqui os termos do parecer do colega Wagner Matias, opinando pelo improvimento do recurso. Senhores, vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. Voltamos em seguida. Só gostaria de aproveitar para registrar a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade Dinâmica de Ponte Nova, Minas Gerais.